Capítulo 153 Desafiando as leis da vida. Fique longe do meu pau. Vocês, homens, só conseguem pensar nesses seus malditos badalos. Enquanto as energias espirituais de Zaltian se chocavam contra a energia espiritual dela, Moira falou num tom desdenhoso. Foi você quem me atacou, invadiu o meu domínio espiritual e falou que me caparia. Zaltian respondeu num tom furioso, mas continuou protegendo o seu saco. Quem disse que esse domínio espiritual ainda é seu? Eu vou destruir todos os traços da sua existência e depois eu vou tomar o controle do seu corpo e reviver. Moira falou num tom maligno. Depois que a Moira disse aquilo, a energia espiritual dela avançou contra Zaltian e engoliu toda a energia espiritual dele. Mulher. Você não é normal. Você é uma maluca que quer me usar para fazer uma experiência louca de mudança de sexo. Zaltian gritou enquanto resistia à investida de Moira. Maluca? Você? Me chamou de maluca? Moira disse com os dentes cerrados. Eita! Agora eu fiz merda. Zaltian murmurou lamentosamente, pois ele se lembrou que uma das piores coisas que alguém pode dizer para uma mulher é chamá-la de maluca. Como Zaltian já tinha imaginado, Moira perdeu a razão e o atacou com tudo que tinha. Dessa vez, os esforços de defesa de Zaltian foram completamente inúteis. O ataque da Moira era tão implacável que, em um piscar de olhos, Zaltian sentiu toda a sua energia espiritual e o seu corpo serem dominados. Zaltian só foi capaz de gritar enquanto sentia uma dor excruciante. Eu vou te ensinar a controlar essa sua boca suja. Moira gritou. Moira aumentou a intensidade dos seus ataques, o que fez com que Zaltian ficasse numa situação ainda mais perigosa e dolorosa. No meio de toda aquela dor, que se assemelhava a ter as suas entranhas arrancadas para fora do corpo, Zaltian teve um breve momento de lucidez e percebeu que havia algo estranho naquela investida. Quando lutou contra o espírito do Rei Esmeralda, Zaltian sofreu um bocado e teve que usar todas as suas forças para, pelo menos, não morrer. Contudo, os ataques daquela mulher eram completamente diferentes. Primeiro, os ataques dela eram dolorosos, mas mesmo que ela dissesse que o mataria e que tomaria o corpo dele, isso não parecia ser nem de longe uma verdade, pois além da dor, Zaltian não sentia nenhum risco à sua vida. O segundo e principal fato estranho naquele ataque era que, os ataques da mulher não tinham nenhum princípio elemental, era apenas uma pura e simples energia espiritual. Moça? Você? É a Moira? Zaltian perguntou para a mulher pausadamente. Assim que aquelas palavras chegaram aos ouvidos dela, Moira teve um momento de hesitação e enfraqueceu os seus ataques. Como? Como você sabe sobre mim? Moira perguntou num tom estranho. Agora que Moira deu uma aliviada nos seus ataques, Zaltian sentia uma dor mais amena e pôde dizer com mais calma, como eu não saberia sobre você? Desde que nos encontramos pela primeira vez, o seu primeiro herdeiro tem agido como um protetor e um irmão mais velho para mim. Os dois garotos que acabaram de herdar as suas sementes se tornaram, há pouco tempo, os meus irmãos de juramento. Além disso, um desses dois decifrou todas as inscrições que você deixou para trás. Ao cair daquelas palavras, Moira abdicou dos seus ataques e deu um olhar impotente para Zaltian. Gold. Esse garoto. Seja na frieza, no modo de falar, ou nas experiências de vida. Eu só consigo ver você quando olho para ele. Moira murmurou. Enquanto a energia espiritual da Moira recuava, Zaltian se aproximou dela e disse, essa nossa luta não é necessária. Você está longe de ser o que um dia foi, e sem a ajuda da sua afinidade elemental. Você é apenas um fragmento de energia. Que tal nós dois nos ajudarmos? Moira, nós dois. Nos ajudarmos. O que você está querendo dizer com isso? Zaltian, esse seu espírito, eu sei que você não tem muito tempo sobrando e sei que você se importa muito com as vidas das criaturas do mar dos monstros.
Que tal fazermos um acordo? A sua energia espiritual é tão pura que, com certeza, é a energia espiritual do universo. Se você entregar esse poder para mim e me poupar de toda aquela história de sofrimento e blá, blá, blá. Eu te dou um novo corpo e a chance de reescrever a sua história. Imediatamente, Moira mudou de expressão e perguntou num tom incrédulo, você o quê? Moleque. Isso é verdade. Não minta para mim. De repente, Gold apareceu no domínio espiritual de Zhaotian e entrou na conversa. Zhaotian olhou para Gold, sorriu e respondeu, antes isso era impossível de fazer, mas agora que eu tenho a raiz do salgueiro da vida, eu tenho certeza que terei sucesso. Faça isso. Faça agora. Gold falou num tom de urgência. Zhaotian estendeu as mãos, indicando que Gold deveria esperar um pouco e explicou, isso pode ser feito, mas não é tão simples quanto parece. Moira, Gold, saibam que, se levarmos isso adiante, a Moira renascerá, mas será sem nenhum cultivo ou lembrança da sua vida passada. Ela será literalmente uma recém-nascida. Moira, que era o assunto em questão, estava calada, sem saber o que falar. A ideia de renascer era bastante tentadora, mas a ideia de perder todas as suas memórias era algo ruim. Perder o cultivo não era um problema, pois ela poderia cultivar novamente, mas perder as suas memórias. Isso era algo sem retorno. Também, desde o início, quando Moira entrou no domínio espiritual de Zhaotian, ele já tinha a intenção de ajudá-lo. Ela só não esperava que a situação chegasse a tal ponto em que a pessoa pega de surpresa fosse ela. Garoto, me explique. Como funciona esse processo? Moira perguntou. Zhaotian acenou com a cabeça, e sob os olhares atentos de Gold e Moira, ele explicou, trabalhando um pequeno pedaço da raiz do salgueiro da vida, eu posso criar uma espécie de incubadora, onde a sua alma residirá. Porém, para criar as condições necessárias para que isso seja possível, eu precisarei que você esgote toda a energia espiritual que mantém o seu espírito vivo. Quando esse esgotamento de energia acontecer, o seu espírito ficará tão fraco que, as suas memórias e todas as outras coisas que moldam a sua personalidade desaparecerão. Esse esgotamento de energia é necessário porque esse processo só pode ser feito com uma alma pura. É como se eu estivesse fazendo o papel de um criador e te dando um sopro de vida. Quando a sua alma estiver no limiar entre a vida e a morte, eu terei que agir rápido e só terei uma breve chance de incubá-la. Depois, quando ou se tudo der certo, você passará por um processo parecido com uma gestação enquanto o seu novo corpo se forma. Tudo será aleatório. A sua cor de pele, o seu corpo e até mesmo o seu sexo, serão definidos pelo destino. Zhaotian terminou. Então quer dizer que... Você quer que eu me mate? Moira falou enquanto olhava nos olhos de Zhaotian. Eu concordo. Faça logo. Antes que Zhaotian falasse algo, Gold apontou o dedo para ele e falou num tom autoritário. Gold. Fique quieto. Moira deu um olhar repreensivo para Gold e gritou, antes de falar com Zhaotian, garoto, o que acontecerá com esse lugar se o meu espírito desaparecer? Eu tenho que proteger essas espécies até que elas atinjam a idade adulta. Zhaotian acenou com a cabeça e respondeu, eu não serei capaz de absorver toda a sua energia espiritual. Por isso, eu cuidarei para que o restante do seu poder não seja perdido e para que ele fique com as criaturas do mar dos monstros. Eu sei que é difícil acreditar em mim, mas tente acreditar no Rei Esmeralda. Tudo isso que eu te disse, veio do conhecimento dele. Zhaotian terminou. Moira? Escute o moleque. Se há uma chance de reverter a sua morte, mesmo que você não concorde com isso, eu não deixarei que você a perca. Gold falou num tom de súplica. Moira estava hesitante, mas assim que ela olhou para Gold e escutou as palavras dele, ela soube que não podia negar. Gold estava disposto a fazer de tudo para que ela tivesse essa nova chance. Garoto,
por onde começamos? Moira olhou para Zaltian e perguntou. Zaltian, primeiro, eu preciso que você me deixe sair do meu domínio espiritual. Gold. Eu precisarei da sua ajuda. Assim que a voz de Zaltian caiu, Moira o libertou e ele voltou ao controle do seu corpo. Moleque. Não vá falhar. Gold falou com Zaltian. Gold. Me arranje um lugar seco e não deixe ninguém, absolutamente ninguém, se aproximar deste local. Faça isso e nós teremos sucesso. Zaltian falou com Gold. Imediatamente, assim que a voz de Zaltian caiu, Gold se apressou e usou a sua aura para criar um imenso buraco no mar dos monstros. Depois, enquanto as águas se mantinham afastadas de Zaltian, Gold disparou para o céu e ficou de guarda, como se fosse um sentinela. Enquanto isso, nas profundezas do Mar dos Monstros, no meio da região seca que Gold tinha criado, Zaltian olhou para cima e murmurou, eu nunca te vi assim. Realmente, ela é muito importante para você. Ele faz esse tipo duro e frio, mas, no fundo, o Gold tem o maior coração que eu já vi. Moira tocou no ombro de Zaltian e falou. Hehe. Ele deve ser um ótimo ator. Vai por mim, aquele cara é maluco. Zaltian respondeu. Moira, ele passou por coisas que nós não podemos nem imaginar. Dê um crédito a ele. Zaltian, ele já tem todos os créditos. Ele mudou a minha vida. Moira, eu percebi. Você não precisava fazer tudo isso que estamos prestes a fazer. De um jeito ou de outro, você já ganharia o que você planejava. Eu sei. O seu espírito está muito mais fraco do que o espírito do Rei Esmeralda e mesmo que você não tivesse a intenção de me ajudar, eu poderia simplesmente tomar o que eu queria, mas... o jeito que ele olha para você. Eu tenho o dever de fazer alguma coisa por ele. Zaltian falou enquanto olhava para Gold. Bang. 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 No céu, Gold estava abatendo até mesmo os pássaros que se aproximavam dali. Nem mesmo vocês se aproximarão. Haha. Cuide dele. Moira falou enquanto sorria e também olhava para Gold. Eu farei o meu melhor. Zaltian respondeu enquanto pegava o seu anel de armazenamento mais importante e retirava a raiz do salgueiro da vida dele. Manuseando-o com todo o cuidado possível, Zaltian injetou um pouco da sua energia espiritual da vida nele e retirou duas pequenas lascas circulares. Cada lasca tinha cerca de 1 centímetro de diâmetro e 1 milímetro de espessura. Depois de retirar aquelas duas lascas, Zaltian as colocou sobre um pano e guardou a raiz do salgueiro da vida. Rapidamente, Zaltian começou a desenhar uma enorme matriz de selos no chão. Essa matriz media mais de 20 metros de diâmetro e possuía milhares de selos. Levou algum tempo, até que a matriz ficasse completa. Após terminá-la, Zaltian colocou uma das lascas da raiz do salgueiro da vida no centro dela, enrolou a outra em um pano e se afastou. Zaltian estava incrivelmente concentrado. Ele era cauteloso em tudo, cada selo passou uma checagem, antes que ele aprovasse a matriz. Colocar essa matriz para funcionar, consumirá 2/3 da minha energia espiritual. Zaltian murmurou, antes de respirar fundo, tocar na extremidade da matriz e injetar uma grande quantidade de poder nela. Zoom! Gradualmente, a matriz de selos começou a girar e foi aumentando a sua velocidade de rotação. Quanto mais rápido ela girava, mais energia Zaltian perdia. O barulho que a matriz de selos fazia enquanto girava era muito alto. Quando ela finalmente chegou no ápice do barulho e da sua rotação, um intenso brilho verde emanou dela e a lasca da raiz do salgueiro da vida começou a flutuar. Crack! 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 A lasca da raiz do salgueiro da vida começou a estralar e mudar de forma. Do estado sólido, ela passou para o estado líquido e depois para o estado gasoso.
Por fim, depois de se transformar em uma espécie de vapor marrom, ela se transformou em energia e se moldou, até ficar na forma de uma espécie de casulo marrom. O casulo era muito pequeno, ele tinha cerca de meio centímetro de diâmetro. É ali que você renascerá. Zhao Tian apontou para o casulo e falou, antes de começar a desenhar outra matriz de selos no chão. Após terminar a segunda matriz, Zhao Tian colocou a outra lasca da raiz do salgueiro da vida nela, e a energizou. A segunda matriz de selos demandou um esforço menor. Contudo, assim que ela começou a funcionar, ela simplesmente absorveu a lasca da raiz do salgueiro da vida e ficou ainda mais forte, chegando ao ponto de sugar até mesmo o ar para ela. Era como se um pequeno buraco negro tivesse se formado ali. Estamos prontos? Essa explicação será breve, portanto faça exatamente o que eu disser. Zhao Tian olhou para Moira e falou, antes de continuar, você ficará no centro da primeira matriz, depois, eu precisarei que você libere toda a energia espiritual que tem em você. A energia espiritual liberada, será sugada pela segunda matriz. Quando a sua energia espiritual acabar, é muito importante que você esteja em contato com o casulo. Se você se atentar para isso, ele mesmo sugará a sua alma quando ela estiver totalmente pura. O casulo não suportará manter uma alma que ainda tenha energia espiritual ou memórias, por isso, você não pode, de maneira alguma, forçar a sua entrada. Zhao Tian terminou em tom de aviso. Assim que Zhao Tian terminou de explicar, Moira acenou com a cabeça, demonstrando ter entendido, mas perguntou, tem mais alguma coisa que você quer que eu faça? Zhao Tian, na verdade. Tem sim. Quando começar a liberação da sua energia espiritual, tente se concentrar no que restou da sua linhagem. Eu absorverei a primeira leva dessa energia, então, eu gostaria de pegar as melhores partes dela. Moira concordou, estendeu a sua mão esquerda e segurou o casulo, antes de dizer, prepare-se. Zhao Tian se sentou no meio da segunda matriz, cruzou as pernas e disse, quando você quiser. Moira olhou para o vigilante Gold e murmurou, Gold. Se cuide. Depois daqueles murmúrios, Moira fechou os olhos, sorriu e começou a descarregar toda a sua energia espiritual. A energia que Moira liberou, tinha um potencial muito destrutivo, mas antes que ela pudesse sequer tocar o solo, a segunda matriz de selos sugava tudo. Assim como Zhao Tian tinha pedido, Moira liberou primeiro tudo o que remetia à sua linhagem ou ao que já foi o seu poder. Não haviam muitas propriedades elementais naquela energia, mas o pouco que existia, Zhao Tian aceitou de bom grado. Zhao Tian não seria capaz de controlar a água, mas, pelo menos, ele seria capaz de suportar baixas temperaturas e até mesmo respirar dentro da água. Como a maior parte da linhagem da Moira foi colocada nas sementes, os ganhos em termos de linhagem que Zhao Tian obteve não foram nem um pouco excepcionais, mas quanto ao cultivo. Isso aí já era uma outra história. Enquanto absorvia toda a energia espiritual que podia, Zhao Tian teve uma incrível conclusão. Em menos de 5 minutos, ele já tinha chegado ao pico do 4 graus nível do reino da alma e estava pronto para fazer um avanço. Reino opressor? Aí vou eu. Zhao Tian murmurou contente enquanto fazia algumas contas e avançava para os 5 graus nível do reino da alma.